Continuando com as explicações do Rav Shneur Zalman do Alter Rebbe, nós estamos nos aproximando do final desse discurso hassídico importante que versa sobre o efeito espiritual da reza, da oração, mas junto com isso, nesse discurso, nesse estudo, nós vimos vários conceitos importantes, inclusive de ordem filosófica, existencial, porque o mal existe e qual a finalidade da sua existência, qual é a missão da alma vindo a esse mundo, qual o seu papel e o seu objetivo, e uma série de conceitos importantes. Depois que nós explicamos a evolução do surgimento da reza ou da consolidação do ritual das orações dentro do judaísmo, nós vimos que na época do primeiro templo o bem prevalecia, não havia tanto mal dentro das pessoas, por isso não havia tampouco a necessidade de rezas prescritas, rezas ordenadas, organizadas. Apenas as oferendas e sacrifícios que eram trazidos no templo, isso já era suficiente para elevar o ser humano em geral, e o Yehudi em particular naquela época. Na época do segundo templo, em contraste a isso, o mal já era mais acentuado, por isso, por mais que tínhamos o templo com suas oferendas, mas já se faziam necessárias também orações para trabalhar sobre o mal interno, para lapidar o caráter, para expelir do corpo físico e da alma animal o mal impregnado dentro deles, permitindo que eles sejam resgatados e elevados de volta até sua fonte original, até a raiz espiritual, que é divina, boa e positiva. Mas isso só se torna possível quando o mal é expelido. Por isso começaram os nossos sábios, homens do grande sinédrio, a instituir a reza. No início eram apenas rezas curtas, tefilá tzará, até após a destruição do segundo Beit HaMikdash, cerca de 2000 anos atrás, como quando fomos para esse longo exílio e diáspora que nos encontramos, ainda aguardando a reconstrução do terceiro Beit HaMikdash. Então se fez necessária uma reza mais elaborada, mais extensa, mais comprida. Então, na realidade, isso que as nossas rezas são mais longas, exigindo mais meditação, contemplação, refletir, etc. Isso não significa que nós somos mais espiritualizados, pelo contrário, isso significa que mais mal aderiu à nossa alma animal, ao nosso corpo, nós estamos mais, entre aspas, intoxicados por um mal interno, e por isso é necessário trabalhar para expelir e retirar esse mal, e colocando metal nobre na fornalha, como nós vimos, né? Através da temperatura alta e intensa, então isso expele todos os resíduos e faz restar, no final das contas, apenas a prata pura, apenas o metal nobre. Da mesma maneira, nós vimos que é o fervor, o calor humano durante a tefilá, durante a oração, a vibração, o entusiasmo, o coração em chamas de amor a Deus na hora da reza que deve ser cultivado. É isso que faz expelir o mal, é a vibração e entusiasmo, atração para coisas espirituais e divinas, isso que serve para contrabalançar e eliminar o entusiasmo, vibração e atração para as coisas físicas, corpóreas e materiais, porque ambas não convivem juntas. Agora o Alter Rebbe retorna no final desse ensaio, dessa exposição, ao assunto que ele tocou anteriormente de suma importância, que era a questão do mal, tanto o mal que existe no mundo, os acontecimentos negativos, as pessoas más, os agentes do mal, como também o mal interno, individual, que existe dentro de cada um de nós. Então agora ele prossegue, voltando a esse assunto, nos dizendo que a mesma fórmula se aplica aqui, assim como na reza nós falamos que o objetivo é
elevar o corpo físico e a alma orgânica, a alma animal, para a fonte e origem. E na fonte e origem, elas não são más, não são ruins, não têm tendências, inclinações egocêntricas negativas, mas são apenas e tão somente boas, são espirituais, elevadas. O mesmo acontece também, esse mesmo processo ocorre também em relação ao mal, o mal existente dentro de nós, ou o mal no mundo, as adversidades, as preocupações, às vezes os dissabores, e Deus nos livre, às vezes até tragédias que nós observamos e temos que saber como encarar e como reagir a elas. Então, nas palavras do Alter Rebbe, Vechen kol haisurim beinyanei olam hazeh, mesmo se aplica essa mesma regra de elevar as coisas à fonte e à origem. Quando nós falamos, quando se trata dos sofrimentos, dificuldades, adversidades aqui nesse mundo, seja envolvendo questões de saúde, de relacionamentos, de sustento, o que for, nos diz o Alter Rebbe, quando a pessoa conseguir raciocinar com essa linha de pensamento, com essa linha de raciocínio, quando a pessoa conseguir se conscientizar e absorver essa ideia, interiorizando-a, e ficar imbuído dessa ideia, de que tudo na fonte é bom, e qual é a fonte? É Deus, e Deus é a origem de tudo. E tudo parte de Deus, e de Deus, do bom Deus, não vem coisas ruins e más. Quando a pessoa conseguir se conscientizar disso, itpardu kol paleav, em todas as coisas negativas, elas são neutralizadas. Ou seja, assim como ele nos explicou anteriormente em relação ao Yetzer Hara, em relação ao mal interno, que a hora da reza é o momento de expelir o mal de dentro de nós. A hora da reza é o momento de elevar o corpo e a alma animal para a fonte e origem. E quando nós meditamos e refletimos que toda a vitalidade, toda a energia de ambos, seja do corpo como da alma animal, é proveniente de Deus, e é Deus que lhes dá existência, portanto, se é Deus, com certeza não é coisa ruim, muito pelo contrário, porque como nós falamos, na divindade perfeita e boa só existe o bem. O mesmo também nos diz o Alter Rebbe, nós devemos focar, nós devemos encarar com esse mesmo enfoque, Deus nos livre, sofrimentos físicos, materiais que advêm a pessoa aqui nesse mundo. Quando a pessoa, enfrentando essas situações, quando ela meditar que é Deus que não só criou o mundo, mas Ele é o regente do universo, Ele dirige tudo. E existe uma divina providência, uma providência individual, e tudo que está acontecendo não é por acaso e não é por acidente, e não é por si só, mas é Deus que dá vida e existência a tudo e a todos, a cada momento e a cada instante, literalmente. Então, quando uma pessoa estiver consciente disso, nas palavras do Alter Rebbe, na quarta parte do Tânia, ha'ech ya'aleh al da'ato, quando uma pessoa está consciente da atuação contínua e incessante de Deus no mundo, no universo, regente do universo, e Deus é perfeito, e Ele é bom, etc. Então diz o Alter Rebbe, como pode passar pela cabeça da pessoa alguma ideia de que isso é mal, que a situação está mal para ele. Quando a pessoa está imbuída dessa consciência que tudo vem de Deus, a pessoa tem plena fé e consciência e convicção da atuação divina no mundo, no universo e na sua vida. Portanto, como ela poderia até cogitar nessa ideia que isso é mal para ele, o que está acontecendo. Ou shumisurim, ou qualquer tipo de sofrimento nas áreas essenciais da vida, mibane, chayo, mezoine, seja em relação aos filhos familiares, seja em relação à saúde e longevidade, ou seja em relação ao sustento e ganha-pão da pessoa. Ou sharei surim baolam, outros tipos de adversidades e sofrimentos que existem na vida aqui no nosso mundo. Porém, quando a pessoa estiver plenamente consciente da atuação de Deus, isso são palavras do Alter Rebbe, Harebemet ein ra yored milmala, ela vai saber, ela vai perceber que na realidade não há mal que venha de cima de Deus, Vehakol Tov, porque Deus é bom, a essência do bem, e do bem só se deriva o bom.
Apenas que, como nós falamos, quando essa energia é processada e chega até nós, ela vem camuflada, disfarçada, oculta, condensada. E na realidade, como nós já vimos, por trás das piores coisas, não só que também existe o bem, existe um grande bem, um bem maior. Apenas que justamente pela grandiosidade dessa energia vital divina que está camuflada aqui nessa questão, por ser um bem tão intenso, então ele vem disfarçado, como nós falamos. O Bemuná Azul, é difícil absorver isso, porque, como nós falamos, isso nos faz sofrer essa situação, dói fisicamente, literalmente, nos afeta. Mas a pessoa tem que transcender tudo isso e com uma fé intensa, com essa fé, no momento que a pessoa acreditar que tudo que vem de Deus é bom e é para o bem, nasce akol tov gam begalui, diz o Alter Rebbe. Dessa forma, não só que por autossugestão a pessoa se acalma ou se resigna ou tem aceitação, mais do que isso. O Alter Rebbe diz, através dessa fé, quanto maior for a fé e convicção da pessoa de que tudo é para o bem, isso também é bom, etc. Então ele nos diz, isso provoca nascer a kol tov gam begalui, que mesmo de uma forma evidente, explícita, de uma maneira palpável, a gente possa perceber aqui e agora que isso é bem, isso é para o bom, para o bem. Em outras palavras, através dessa fé, dessa convicção, não só que são neutralizados os obstáculos, os rigores e severidades, mas eles são anulados e cancelados. Quanto mais intensa for a fé, que tudo vem dos céus, tudo vem de Deus, e na origem divina tudo é bom, quanto mais forte e intensa for essa fé e convicção, assim vai ser mais viável, mais fácil a pessoa não só aceitar os sofrimentos, mas até aceitá-los com alegria, sabendo que aqui se trata, no fundo, por mais que agora dói e a pessoa fica ressentida e etc., mas no final a pessoa sabe e tem certeza absoluta que isso é para o bem e também é para o bem, na verdade é um bem maior e tão intenso que por isso ele se reflete aqui momentaneamente dessa forma. Então daí ele pode aceitar até essas adversidades e até com alegria. E quando essa fé for plena e genuína, completa, não basta apenas a pessoa falar isso da boca para fora, é muito difícil incorporar essa ideia a nível mental, a nível emocional. Aqui nós estamos falando de algo sério e verdadeiro, mas alguém que consegue incorporar esse conceito com uma fé plena e genuína, ele provoca mudanças nos próprios fatos e acontecimentos. Azai mitbatlim aisurim kipshutam. Ele faz com que os sofrimentos sejam anulados e desapareçam. O Kenyan Nahum Ishgamzu, como nós contamos do Talmud, trazendo sobre aquele sábio Nahum, o homem de isso também é para o bem. Não só que ele sempre falava isso, e falava de verdade, não só da boca para fora, com plena convicção, mas ele fazia as coisas acontecerem. E, de fato, não só ele, mas todo mundo constatava que aquele dissabor, aquela adversidade, aquele problema, no final, se transformava, não só que ele se anulava, mas se transformava numa grande bênção e fonte de alegria. Isso porque Nahum Ishgamzu não só falava que isso também é para o bem, ele plenamente acreditava nisso. Ele estava totalmente imbuído dessa fé, com plena convicção, por isso ele conseguia fazer com que o mal se anulasse por completo. Nos diz o Alter Rebbe, Gam kol tzadikim hayu al derech zeh. Na verdade, todos os homens elevados, espiritualizados, todos os justos, os tzadikim, também seguiam nessa rota, nesse caminho do Nahum Ishgamzu. Ou seja, essa atitude de refletir que na fonte, até a fonte dos maus acontecimentos, lá tudo é bom e positivo,
isso não era algo exclusivo só desse Nahum Ish Gamzu, mas também todos os tzadikim, nas diversas gerações, até as nossas, também tinham essa atitude, também tinham essa reação, e eles também meditavam, refletiam e reconheciam que, na verdade, a fonte do mal, de todas as coisas más e dos sofrimentos, no final das contas, ou em última instância, isso também está vinculado ao bem, isso também é para o bem. Nós vamos ver em seguida, depois ele vai nos explicar a diferença, mesmo assim, do Nahum Ish Gamzu com os outros tzadikim.